seja sempre muito bem-vindo, bem-vinda a este canal que busca ser sempre interativo, participativo, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Peço licença para falar com você onde quer que você esteja me vendo. Vamos então ao e-mail de hoje, dela, que diz assim: boa noite, André Massolini, meu nome é tal, venho assistindo seus vídeos nos quais tem me ajudado bastante no meu relacionamento. Mas, contudo, venho adquirindo sintomas de TOC. TOC é o transtorno obsessivo compulsivo, né? Nos quais me fazem olhar na minha bolsa centenas de vezes para conferir todos os meus pertences, se estão lá. Durante a noite não consigo dormir tranquilamente, pelo fato de estar pensando se vou conseguir acordar no horário ou se todas as minhas coisas estarão em seus devidos lugares e não esquecer de nada. Mesmo com o despertador ligado, roupa, bolsa arrumada, não consigo me desligar do mesmo. Peço, se você souber de algum exercício para controlar essas inúmeras lembranças de afazeres do meu pensamento, digo que testarei para ver se consigo ter uma boa noite de sono e uma boa viagem ao meu trabalho, pois todas essas estão me perturbando. Muito obrigada pela atenção de ler. Desculpe qualquer palavra errada, aguardo o retorno. Olha, minha querida, de fato, realmente eu não vou me aventurar a entrar numa área que não é própria da minha área filosófica, a questão de transtorno obsessivo compulsivo, né, a questão do TOC. Algumas vezes em vídeos eu cheguei a dar exemplo do TOC de maneira muito superficial, é claro, para elucidar e dar como exemplo sobre outras situações. Porque eu acredito que a gente tem que ter sempre, não é, a humildade de saber que, e graças a Deus, ter a humildade de saber que a gente não pode discorrer sobre tudo. Então, veja bem, repito, por favor, não estou sendo científico aqui e muito menos estou, então, dando dicas de como vencer o TOC, pelo amor de Deus, porque isso aí é para a área realmente da psiquiatria. Os psiquiatras é que tem que opinar sobre isso, os psicólogos, e não o filósofo. Agora, veja bem, então, repito, falarei de forma superficial. Talvez ajude, porém, recomendo que você procure ajuda especializada, sim, para falar sobre isso e vencer esta situação, que é uma situação problemática, uma situação assim que realmente, meu Deus do céu, eu vi algumas situações de pessoas que tiveram transtorno obsessivo compulsivo e, meu Deus do céu, que situação, né? A pessoa se sente prisioneira, enjaulada, diante daqueles rituais que ela se sente obrigada a fazer. Então, a sua situação específica aqui, que é a questão, por exemplo, que você diz, né, eu queria ter uma noite de sono, sem preocupação no que tem que fazer, no que não tem que fazer, isso e aquilo. Tem um americano que ele diz que a gente tem que fazer download do cérebro. A gente tem que fazer um download do nosso cérebro antes de deitarmos. E eu, antes de ver esta palestra, né, deste americano, eu já seguia, na minha vida cotidiana, eu já seguia isso, porque eu vejo assim, a gente tem tantas coisas para fazer no dia a dia, que às vezes a gente perde o foco, né? Eu vou dar exemplo de atividades
para depois fazer o paralelo com o sono. Então, às vezes a gente perde o foco naquela atividade que a gente está fazendo, porque na verdade a gente está preocupado com outras que tem a fazer. Quando que na verdade um papelzinho, que é o que eu costumo ter, eu tenho aqui no meu escritório, lá sobre a minha escrivaninha, eu deixo sempre um papelzinho do lado e é na hora. Isso eu faço assim, com ideias que eu tenho. Ideias que eu tenho para gravar vídeo de reflexão livre, né? Para textos que eu vou escrever no blog. Quando eu estava escrevendo meu livro, quando eu tinha ideias para algum capítulo, alguma coisa, esse papelzinho sempre estava ali na minha escrivaninha. E eu então aprendi a me organizar e isso trouxe assim uma tranquilidade cerebral muito grande para mim. Estou dando um exemplo meu. Então, você vai marcando ali, você faz um download. E depois, quando eu assisti a palestra deste americano, aí eu vi, cara, ele está falando uma coisa que na verdade eu estava fazendo. Agora ele, né, deu a teoria do que eu já estava até fazendo, de certa forma, na prática. Então, você vai marcando essas coisas e aí o que acontece? Isso eu entendo como fazer o download. E depois tá lá. Eu lembro que quando eu era estudante do ensino médio, eu fazia muito isso. As apostilas estavam lá, o professor estava falando. E aí eu percebi que na hora que o professor estava falando, a hora que o professor estava, por exemplo, um professor de física, resolvendo todo aquele exercício de física no quadro, a hora que o professor vai fazendo e as fórmulas vão aparecendo, ele vai puxando, ele vai decifrando tudo aquilo, aquilo parece fácil demais, né? Você fala, uau! Só que depois, a hora que chegava em casa, e quando você chegava diante de um outro exercício, ou até mesmo para fazer um exercício, olhando aquele que ele tinha feito, você já não se lembrava mais qual era o raciocínio, do porquê que ele tinha, do porquê aquela fórmula apareceu ali, ou porquê que aquela resolução, como que chegou naquilo. Aí é que tá. Aí eu aprendi que quando o professor estava explicando, e aí ele verbalizava, então gente, mas aqui você está vendo isso? Então, ó, este sinal, esse aqui, aí a gente, eu puxava uma setinha e fazia uma observação com a explicação que o professor tinha acabado de falar. Quando eu ia estudar, eu via aquilo ali, eu já conectava uma coisa na outra. Então aquilo ali, pronto, já clareava. Então as preocupações iam embora. São determinadas coisas que uma simples anotação, um simples papelzinho, pode muitas vezes, quando a gente faz as anotações, quantas vezes a gente sofre porque a gente quer se recordar de fato de uma coisa que aconteceu lá atrás e a gente não se recorda. E se a gente tivesse feito uma simples anotação, se tivesse deixado alguma coisa marcada ali, aquilo nos auxiliaria e muito. Então, olha, não estou falando em termos científicos, pelo amor de Deus. Não é? Eu estou provavelmente dando uma dica extremamente simples, singela e talvez a mais absurda ou boba possível. Porém, eu quero gravar o seu vídeo. Poderia não gravar, mas eu vou gravar o seu vídeo sim. E vou dizer o seguinte então para você, já que você está pedindo uma dica de como ter um sono mais tranquilo, por que você não marca os seus afazeres? E aí você sabe que está lá no papel, então você não tem que ficar ruminando. Não, amanhã, a hora que eu levantar, está lá no meu papelzinho já o que eu vou fazer no dia a dia. Não é? O meu dia está organizado. Às vezes a gente reclama tanto que os nossos dias tinham que ser dias de 30 horas. Meu dia precisaria, na verdade, ser de 30 horas e não de 24 horas. 24 horas não é suficiente, gente. Pelo amor de Deus, eu não consigo de tanta coisa que eu tenho para fazer. Será que não é, na verdade, uma má organização do tempo?
a gente não está organizando direito o nosso tempo. A gente não prioriza o que de fato tem que ser priorizado. E aí, a gente vai fazendo outras coisas, porque hoje a gente vive num mundo de muitas opções. Eu tenho que responder o WhatsApp, eu tenho que olhar, então conversar no meu grupinho lá do WhatsApp, eu tenho que olhar o Facebook, ver as atualizações do Face, eu tenho que olhar o YouTube, eu tenho que olhar o Instagram, eu tenho que olhar isso, eu tenho que olhar aquilo, entende? Eu tenho que ler lá aquele blog que eu acompanho, as dicas de moda de não sei o que, é tanta coisa que a gente vai vendo tudo isso antes e o que era prioridade de fazer no dia fica para o fim. Aí a gente fica atropelado, por isso que não tem tempo, porque a gente vai enfiando, eu quero ver o jornal, eu quero ver a novela, eu quero ver a série que eu estou acompanhando, hoje eu quero assistir aquele filme, eu quero ver aquele programa novo que vai passar, eu quero ver... Não tem problema. Hoje vai passar um programa, eu vi a chamada, vai passar um programa novo na tal emissora e eu quero assistir aquele programa porque eu achei bacana. Tá, então, por que eu não estruturo todo o meu dia? As atividades que de fato eu sei que eu preciso fazer. Por que eu não faço? Para que naquele horário eu esteja disponível para assistir aquele programa. A gente prioriza, a gente consegue organizar o nosso tempo. A gente consegue fazer isso. Então, isso aí, mas eu não posso me transformar numa pessoa muito sistemática? Será que eu vou me transformar numa pessoa sistemática ou é simplesmente uma pessoa que se organiza e que organiza o tempo? E que assim consegue fazer as coisas e fazer bem feitas? Porque quando a gente vai se perdendo e ficou tanto tempo aqui, tanto tempo ali, tudo bem, você não é uma pessoa sistemática, não é? Mas você é uma pessoa desorganizada. Desorganizada no seu tempo, deixou tudo para a última hora, aí a hora que vai fazer, acaba não fazendo bem feito ainda. Então tem uma grande diferença entre eu ser sistemático e eu me irritar, porque eu quero que todas as coisas saiam daquele jeito. Não, agora nesse minuto eu tenho que fazer isso. É diferente eu ser uma pessoa sistemática e eu ser uma pessoa organizada. Eu simplesmente me organizo. E eu sei como que eu vou fazer. E eu também não preciso me afobar caso uma daquelas coisas não deu para eu fazer hoje. Eu sei que amanhã eu posso fazer, eu reorganizo, eu reestruturo o meu horário de amanhã para que eu possa fazer. Aí, minha querida, você talvez consiga, não é? Isso eu estou dando uma simples dica, não significa que você não tem que ter uma ajuda profissional para isso, mas talvez você consiga também, fazendo esse exercício, talvez você consiga ter uma noite de sono, porque você sabe que já está tudo estruturado o que você vai fazer no outro dia. Então você não tem que ficar ali ruminando aquilo e se firmando naquilo e ficar obsessiva naquilo que eu tenho que fazer e você não consegue se desligar. Não, amanhã eu faço um download do meu cérebro, já está tudo lá, amanhã eu começo a fazer as minhas atividades, vou me organizando o meu tempo para que eu tenha então uma qualidade de vida, tenha uma noite de sono tranquila e amanhã então, sabe, eu deixo meu cérebro descansado. Eu descarreguei todo ele no papel. Está lá no meu papelzinho, minhas anotações do que eu vou fazer amanhã. É uma dica muito simples, né? Que eu até vi com um americano, mas que talvez seja uma coisinha mínima que possa ajudar num processo todo aí que você tem que fazer com um psicólogo, com um terapeuta, com um psiquiatra, entendeu? Para que você tenha uma qualidade de vida. Às vezes coisinhas tão pequenas podem fazer grandes diferenças na nossa vida. O importante é a gente buscar sempre qualidade de vida, né? Querer ter uma noite de sono, isso aí, de fato, é fundamental na nossa vida. Como é gostoso uma noite bem dormida, não é verdade? E todos nós merecemos isso. E temos que lutar por isso. Muito obrigado, minha querida, pela sua participação. Desculpe se não correspondi aos seus anseios. Inscreva-se, eu fico aqui aguardando a sua inscrição.
participe do Facebook, clique em seguir, participe do blog Ponto de Vista, participe de todas as sessões que constituem aqui o canal Ponto de Vista no YouTube. Muito obrigado e um forte abraço.